Vamos tratar agora de um tema importante, que é as ondas eletromagnéticas na matéria. Na verdade, esse é um tema tão importante que vai ser um pedaço grande do curso, várias coisas são acerca desse tópico, mas aqui a gente vai fazer a conexão com o eletromagnetismo básico, né? Com o eletromagnetismo de física 3, digamos assim. Então aqui estão mostradas as equações de Maxwell, elas estão aqui na forma integral, né? E elas estão completas aqui, ou seja, incluindo fontes, né? Incluindo cargas e correntes. Então, isso aqui é a versão mais completa das equações de Maxwell. No nosso estudo de ondas eletromagnéticas no vácuo, a gente tomou isso daqui igual a zero. E enxergou o campo elétrico como sendo só o resultado das variações temporais do campo magnético e vice-versa. Agora, quando você tem matéria, quando a onda está andando na matéria, você passa a ter a presença de cargas, a presença de correntes, e mais do que isso, uma correlação entre as duas, né? A presença de um campo elétrico vai gerar movimento nas cargas, né? Possivelmente gerando correntes e gerando redistribuições da carga. E isso vai ser importante para a propagação da onda eletromagnética na matéria. Então vamos rapidamente revisar o que é o campo elétrico, como é que é o campo elétrico, lembrando que a maior parte do impacto das ondas eletromagnéticas na interação com a matéria vem através do seu campo elétrico, né? O campo magnético é muito fraco. A resposta elétrica dos materiais frente a campos elétricos pode ser dividida em duas classes. Ou o material é metálico, ou normalmente a gente chama de isolante. No contexto de resposta ao campo elétrico, a gente costuma chamar o isolante de dielétrico. Por quê? Porque a gente está menos interessado em como que as cargas se movimentam no seu interior e mais interessado no fato de que esse material permite a passagem de campo elétrico, permite a penetração de campo elétrico. Esse prefixo di, vocês já viram em algumas situações em física, está associado a isso. Ele permite o campo elétrico. Então, obviamente, a diferença básica é que o metal ele tem uma abundância de cargas livres suficiente para que as cargas se acumulem nas bordas e zerem o campo elétrico no seu interior. Então, quando o campo elétrico tenta penetrar no material, isso cria forças nas cargas livres, essas cargas se acumulam nas bordas, de forma que o material fica polarizado e essas cargas que se rearranjaram geram campos opostos ao campo externo, e isso acontece muito rapidamente o campo se anula no interior. Então isso vai ser importante para a onda eletromagnética quando bater num metal. Já no dielétrico é diferente. O dielétrico ele é um material em que não tem cargas livres, ou não tem muitas cargas livres, e está disposto aqui, estão representados aqui como essas bolinhas esverdeadas, o que seriam átomos ou moléculas, né? Por exemplo, pode ser um gás nobre, que seriam átomos neutros, ou moléculas quaisquer. Na ausência de campos elétricos, você só tem um monte de bolinhas aqui neutras. Quando um campo elétrico externo, que a gente está chamando de E0, é aplicado, por exemplo, aqui a gente colocou umas placas paralelas para gerar um campo elétrico mais ou menos homogêneo, esse campo elétrico está sendo gerado aqui, saindo da carga positiva para negativa, então ele aponta para a direita, e frente a esse campo elétrico externo, os elétrons e prótons que compunham esse átomo, ou os átomos que compunham essa molécula, vão sofrer as forças devido a esse campo elétrico. Então, por exemplo, a parte positiva da molécula ou do átomo vai sentir uma força apontando na mesma direção do campo elétrico, então uma força para a direita. E a parte negativa sente uma força apontando na direção contrária, né? No sentido contrário, para a esquerda. De forma que a molécula se polariza. Tem um acúmulo de carga positiva de um lado e de carga negativa do outro. E essa polarização, essas moléculas polarizadas, em si, como agora macroscopicamente tem várias delas polarizadas, você acaba criando um campo elétrico efetivo,
que é a soma de todos esses dipolos elétricos. Então, cada dipolo desse elétrico gera um pouquinho de campo. Uma forma de ver é que você tem um acúmulo de cargas negativas nessa borda e um acúmulo de cargas positivas nessa borda. De forma que essas cargas polarizadas geram um pequeno campo elétrico, tá? Em geral menor do que o campo externo imposto. É um pequeno campo elétrico na direção oposta. Então, eu impus um campo elétrico da esquerda para a direita, que é um campo elétrico E0, e isso criou uma polarização aqui no meio que dá origem a cargas acumuladas nas bordas que geram um campo elétrico oposto, que é esse A'. Aqui o A' está mostrado até relativamente grande. De modo que o campo imposto mais esse campo de polarização se somam vetorialmente e geram um campo menorzinho aqui, que eu estou chamando de essa setinha rosa. Nesse regime, que a gente chama de regime linear, né, o regime em que o campo elétrico de polarização gerado é proporcional ao campo imposto, a gente diz que o campo elétrico final, o campo elétrico devido ao dielétrico, um fator aqui, kappa, vezes o campo elétrico imposto. De modo que você reobtém a lei de Gauss exatamente do jeito que tínhamos antes, exceto com esse kappa agora aparecendo, né? A gente às vezes chama também o kappa epsilon zero, na verdade a gente vai usar mais isso aqui nesse curso. Kappa epsilon zero é comum a gente chamar de epsilon, simplesmente. E aí, o resultado final é que você tem um redimensionamento de epsilon zero nesses materiais. Então, do ponto de vista de ondas eletromagnéticas, a gente pode até perceber pela aparência de metais e de dielétricos, como por exemplo o vidro, um metal inibe a presença de campos elétricos no seu interior. Portanto, uma onda eletromagnética que está vindo aqui, quando encontra o metal, tem aqui imposto um nó, né, da onda eletromagnética, porque o campo elétrico tem que ser zero aqui quando chega na borda do metal. Quando você impõe um nó em uma onda, a gente sabe disso, que essa condição de contorno, um nó em uma onda, gera reflexão. Então, uma das características dos metais é que eles têm essa aparência brilhante, né? Tem essa aparência de que reflete a luz. Quando você joga a luz nele, a maior parte da luz, da luz incidente é refletida. Enquanto o dielétrico não. O dielétrico está vindo aqui, ele bate e continua seguindo, porque o material permite a penetração de campo elétrico. Mas dentro da matéria, o campo elétrico é enfraquecido por esse efeito de polarização, e o que você tinha como epsilon zero, que é a permissividade elétrica do vácuo, ou suscetibilidade dielétrica do vácuo, desculpa, se torna um número diferente, o que resulta em uma velocidade de propagação diferente, que é menor um pouco do que a velocidade no vácuo. Isso é a refração, é um efeito que a gente já conhece bem. O último efeito que eu vou chamar a atenção para vocês é o de absorção, que é uma mistura, digamos assim, de parte da luz sendo refletida e parte da luz penetrando no material, mas ao invés de se propagar como num dielétrico, uma coisa um pouco diferente acontece. Lembra quando a gente falou de radiação de dipolo, que a gente tinha uma frequência característica gerada pelo dipolo, né? Aqui no caso é um circuito RLC, tem uma frequência característica, e isso permitia a geração de ondas eletromagnéticas. A gente lá atrás também falou um pouquinho sobre uma propriedade das equações de Maxwell, que é a reversibilidade temporal. As duas coisas se juntam de forma que... e repara que a gente até chama de antena aqui, vai ficar óbvio por que isso.
E as duas coisas se juntando, a gente pode pensar que o contrário também é verdade. Ou seja, quando você incide uma onda eletromagnética numa antena, se essa onda eletromagnética tiver a frequência certa, casada com a frequência natural do seu circuito RLC, essa onda vai ser absorvida, né? Vai gerar correntes aqui dentro, cuja energia vai ser dissipada pelo resistor. Então, isso é relativamente natural. Eu falei para vocês que esse circuito RLC tem uma analogia direta, por exemplo, com átomos e moléculas, né? Em que você tem frequências naturais do movimento de elétrons ali no interior. Então, o resultado final disso é que, quando uma onda eletromagnética bate num material, se ela tiver com a frequência correta, a frequência que casa corretamente com a frequência natural interna dos átomos e moléculas, que a gente vai estudar quando entrar na parte de quântica, você pode pensar em cada moléculazinha dessa como sendo uma pequena antena de dipolo que vai absorver um pouquinho dessa energia o processo de absorção é complicado, envolve mecânica quântica, mas o importante é que numa certa frequência o material absorve a luz. E isso é o que dá cor aos materiais. Por exemplo, aqui está mostrado aqui uma foto bonita de pigmentos, né? Os pigmentos são basicamente moléculas que têm, por exemplo, o pigmento verde é uma molécula cujas excitações internas são geradas por frequências características que suprimem a cor verde de todas as cores. Então aqui a gente jogou a luz branca, ou seja, luz policromática, luz que tem todos os comprimentos de onda, só que, por exemplo, as moléculas que estão nessa parte aqui do material absorvem o amarelo, ou as que estão nessa parte do material absorvem o verde e refletem todo o resto. Então, quando a gente vê uma cor, na verdade, isso é uma coisa interessante sobre cores, o que a gente está vendo, na verdade, é o resto do espectro removida a cor que o material absorve espontaneamente. A maior parte dos materiais, na verdade, não absorve uma cor específica. Por exemplo, verde e amarelo são uma frequência específica, mas rosa não é uma frequência específica, é uma mistura de frequências. Então, o estudo das cores é um pouquinho mais complicado, mas o princípio fundamental é esse, que você tem frequências naturais de excitação e isso é o que causa absorção. Então, por exemplo, quando a gente diz que um material é dielétrico, no caso do vidro que a gente estudou, as moléculas têm uma frequência natural ali dentro que elas absorveriam se a gente jogasse luz naquela frequência. O negócio é que no caso do vidro, por exemplo, a frequência natural de absorção dessas moléculas já está no ultravioleta, são raios ultravioletas, que não são visíveis para a gente. Então, o vidro nos parece perfeitamente transparente, porque toda a luz que a gente de fato enxerga está com frequência baixa demais para causar essa absorção. Então, ela passa direto, só causando aquele efeito de refração. Então, a gente vai falar um pouquinho mais de refração no contexto de equações de Maxwell primeiro, e depois a gente se aprofunda mais, já falando um pouco mais no ponto de vista de ótica geométrica.